Rafa. O diretor da divisão médica do Hospital Emílio Ribas de São Paulo, Dr. Halcyon Teixeira. Doutor Halcyon, o Hospital Emílio Ribas, todo mundo sabe, é uma referência não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. E o doutor Halcyon vai ser recebido aqui no EM Bandeirantes pelos ouvintes no Brasil inteiro. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Doutor Halcyon, qual é a situação real do coronavírus aqui em São Paulo e no Emílio Ribas, que é referência para o tratamento dessas doenças, doutor? Bom dia a todos, obrigado pelo convite da Atena. Então, assim, o que a gente tem hoje realmente é um estado de alerta, né? A gente precisa ver que a gente, nas últimas 3 semanas, tem apresentado aí de novo um aumento do número de casos, internações e óbitos, né? Não só aqui no estado de São Paulo, mas todo o Brasil tem vivido esse retorno de todas essas 3 situações. E o Instituto Emílio Ribas fica aqui com a sua missão, né, de atender a população. Ele é hoje um hospital de referência. Então, hoje a gente pode dizer que a gente tem todos os leitos ocupados, no sentido que quando tem um leito vazio, a gente aceita casos externos para transferência. Então, o Emílio Ribas em si não é um hospital que a gente consegue fazer a comparação com os outros, que a gente se propôs a continuar atendendo o Covid, mesmo que a gente estivesse numa fase de redução, mas hoje a taxa de ocupação do estado de UTI é mais ou menos 58% e de enfermaria de 45%. Então, assim, é algo que a gente já está aí com essa situação, vendo estados que estão muito piores que a gente. Então, os dados estão sendo monitorados e fica com um alerta, né? A gente precisa tomar cuidado novamente com o que a gente tem visto. Ontem a gente mostrou que a Santa Casa estava com 100% de ocupação, em matéria feita durante o Brasil Urgente pelo Juliano Dipp. 58% é um número aceitável, mais próximo do limite de ocupação de UTIs, doutor? Não, ainda é um número que fica aí no amarelo, né? Para a gente ficar de olho, a gente considera um número arriscado quando a gente tem acima de 75% a 80%, porque a gente sabe que os pacientes que internam na UTI ficam em média de 14 a 21 dias, um paciente que chega grave, que precisa de um leito de terapia intensiva. Então, a rotatividade desses pacientes, ela não é tão grande. Então, a partir do momento que a gente chegar num nível desse 75%, 80%, a gente vai ter que ficar bastante preocupado e aí sim a gente tem que reforçar as medidas de controle e de diminuição da transmissão, né? Porque está todo mundo muito cansado, está todo mundo achando que talvez o coronavírus acabou. Era um momento que agora em dezembro, que era esperado talvez que os casos diminuíssem bastante, pelo menos aqui no Brasil, já que a gente teve uma onda meio prolongada e que as pessoas nesse final de ano pudessem celebrar. Então, nós estamos aí frente a uma situação complicada para esta época do ano em relação ao coronavírus. O que me preocupa é que outros hospitais de São Paulo estão lotados, né? Particulares e públicos. Isso deve ter reflexo direto no Emílio Ribas, que casos que não podem ser atendidos já em outros hospitais esgotados, os casos vão acabar caindo aí, eu estou enganado. Sim, a gente fica monitorando todo dia a taxa de ocupação, os nossos leitos aqui e o nosso atendimento de pronto-socorro, porque sim, há uma preocupação, até porque, como acontece em muitos hospitais particulares aqui de São Paulo, existe o nosso nome conquistado aí ao longo dos anos, né, e da credibilidade, existe às vezes pessoas que vêm até de outros estados para cá, que se cotizam e vêm sem avisar, numa tentativa de receber um melhor tratamento, né? E da grande São Paulo também, que é uma outra região que às vezes não tem tanta quantidade de leitos, né, como tem a cidade de São Paulo, às vezes tem essa possibilidade e maleabilidade de leitos. Então, sim, isso é preocupante quando a epidemia começa a se espalhar, tanto é que durante este ano a gente já ajudou regiões de Sorocaba, Campinas, vieram muitos pacientes para cá, para os nossos leitos. Se essa curva é para cima, e parece que a situação tende a se agravar, doutor. Hoje nós tivemos recorde de casos de mortos
nos Estados Unidos. E internações? Internações 106 mil, mortos acho que 3.020 ou coisa parecida. Recorde total, mantendo os 220 mil casos por dia nos Estados Unidos. Essa é a mesma tendência do Brasil, que os números continuem em ascensão? Olha, o que a gente tem notado nas 3 últimas semanas e as projeções é que a gente vai voltar a subir a quantidade do número de casos, tá? A gente não sabe aonde que vai chegar este platô ainda, mas que a gente ainda está numa fase de ascensão e que talvez continue até janeiro, né? E nesse momento a gente tem outras circunstâncias também junto. A gente tem às vezes uns desencontros de informações, né? Nível central, estadual e às vezes municipais, que diferenciam na sua ordem ou da maneira com que se passa a informação. A gente tem um final de ano que naturalmente as pessoas gostam de celebrar e ficaram aí longe dos entes queridos. Muitas ficaram o ano inteiro longe e era uma época que estava já projetado de fazer encontros. E o que a gente tem notado é que esses encontros familiares e sociais é que têm ajudado bastante, não só isso, mas é o que tem às vezes ajudado bastante na disseminação do coronavírus. Então, as pessoas têm se reunido, é naquele momento que a gente acaba tirando a máscara para comer, para beber, que acaba ficando próximo, e a gente tem às vezes relatos de famílias inteiras que foram infectadas ou de colegas de trabalho que se infectaram aí nesses eventos sociais. Então, a gente tem uma quantidade de leitos ainda ociosos, mas que se a curva continuar crescendo, a gente tem que tomar cuidado para que não falte leito para as pessoas, né? Isso está dentro da preocupação, né, do governo do estado, tudo isso, de que isso não aconteça no estado de São Paulo. Como a gente tem visto alguns relatos, infelizmente, aí nos jornais, de que outros estados já estão com dificuldade de transferência de pacientes graves para leitos de unidade de terapia intensiva. Por uma questão de precaução e até de observar se a ciência especificamente, os casos estão crescendo de uma forma assustadora, o senhor vê a necessidade já de reativação de hospitais de campanha ou não? Essa é uma discussão que a gente está tendo. O que o governo está tentando fazer é não desmobilizar mais nenhum leito de Covid nesse momento. O que a gente vivencia também hoje é uma outra situação, é que a gente tem a população, né, também de pacientes de outras patologias e não Covid, também voltaram a procurar os hospitais, né? As cirurgias eletivas ou relativamente urgentes, como um câncer, alguma coisa assim, voltaram a ser realizadas, porque tudo ficou paralisado naquela época de maior restrição de circulação. Então, está se avaliando tudo isso e, na verdade, tem uma discussão, então, de não desmobilizar mais os leitos específicos aí para a Covid e de tentar, se precisar, já ir segurando essas cirurgias eletivas e depois ir segurando as outras tipos de patologia, até que, se precisar, retome os hospitais de campanha. Acho que, nesse momento, ainda é uma discussão que está sendo monitorada, mas para abrir nesse momento de uma hora para outra ainda é precoce. A gente precisa avaliar mais esse mês como é que vai se fazer e que os hospitais também voltem a reconhecer a Covid, porque, como te falei, foram leitos que foram desmobilizados até para ter aí os outros pacientes que precisam de tratamento, mas que a Covid realmente voltou a aumentar e que esse passe a ser olhar nesse momento de uma maneira mais importante. Outro detalhe que é fundamental não é sobre cirurgia eletiva. Eu, por exemplo, tenho uma hérnia que eu ia operar antes do coronavírus, não operei porque tive problema de coração, não operei. Mas também eu tive um infarto porque eu não procurei o hospital nos 6 meses que eu tinha que procurar depois de ter colocado 5 stents. E a própria classe médica diz, se você tem doença grave que precisa ser acompanhada, você não pode deixar de ir ao hospital. Isso continua valendo, doutor, mesmo com os casos crescendo de Covid? Há hospitais, ou a maioria dos hospitais, separa bem essas áreas de Covid. No Hospital das Clínicas, outro dia, a gente viu todo mundo misturado. Na Lapa, a mesma coisa.
Os hospitais hoje têm condição de receber pacientes de Covid, a maioria dos hospitais, principalmente públicos, e quem tem doença crônica grave. No meu caso, eu tive infarto porque eu não fui no hospital para não pegar Covid. E tive infarto, quase morri. Entendeu? É. Continua Sim. valendo para quem tem doença grave, o sintoma de doença grave, crônica ou não, imediatamente procurar o hospital? Sim, essa regra continua valendo. É muito importante você ter citado isso, até o seu exemplo, de que a gente não deve abandonar, né, nesse momento, algumas terapias. Então, a gente teve pessoas que tiveram problema de coração, pararam de seguir, pacientes que tiveram um diagnóstico de câncer e não foram fazer o segmento. E a gente sabe que algumas doenças, quando a gente tem esse tempo aí maior entre o diagnóstico, o segmento e a realização aí de alguns procedimentos de exame, o seu paciente pode depois voltar pior, uma situação mais agravada. Então, essa regra hoje ainda continua valendo, porque eu acho os hospitais têm fluxos separados, né, de áreas Covid e não Covid. A maioria, quase todos os hospitais fizeram áreas bem separadas para evitar a contaminação tanto da equipe, né, que trata do paciente, quanto de outros pacientes que estejam dentro do hospital. Isso é muito importante, né, que todos os serviços tenham feito isso e que já aprenderam um pouco a lidar com essa situação. O que a gente pede nesse momento é que as pessoas que não têm urgência nenhuma, que seja uma coisa mais, talvez, de estética ou uma coisa que não requer aí uma urgência, ou não procure, né, os hospitais nesse momento, ou evite também ir aos pronto-socorros, né? Se forem coisas simples, coisas que às vezes nós temos uma cultura de utilizar os serviços de urgência. Tem gente que ama ir no hospital. Isso, Tem adora. Gente que ama, e por bobagem, né? Por bobagem. Pode ficar então, em casa, vai no hospital. O ideal seria que essas bobagens fossem evitadas nesse momento, porque os serviços de urgência voltaram a atender mais casos de Covid, até para que as pessoas não se contaminem nesses locais, né? Na espera, no ônibus. Só para dizer o meu caso específico, eu só fui para o hospital, primeiro que o Calil insistiu, e segundo porque a dor do infarto é uma dor muito violenta. Tem médico que mexe com o coração, que é cardiologista, e que tem a noção do que seja a dor no coração. Mas tem médico cardiologista que sofreu infarto que diz para o companheiro o seguinte: compadre, você não sabe o que é isso. Eu só fui no hospital porque não tinha jeito. Eu ia morrer em casa, porque mesmo assim eu resisti, queria ficar em casa, e o Calil quase que me resgatou aqui em casa, e eu peguei o Joel, a minha mulher, e fui para o hospital, porque a dor é insuportável. Mas quando a dor é insuportável, você está próximo de morrer. Eu não morri porque caí numa equipe do Sírio, fui super bem atendido. Mas quando a dor já é insuportável, é porque você está morrendo. Eu infartei a caminho do hospital, e a coisa mais séria foi durante o procedimento, por questão eu tinha embarcado. Então, se você sentir uma dor muito forte, que pode ser qualquer outra coisa, mas pode ser infarto, velho, vá imediatamente ao hospital mais próximo, porque enquanto menos tempo você for atendido, mais chance de você se salvar e menor a lesão que você vai ter no coração, que vai provocar menos sequelas. Então, não deixe de ir para o hospital, é isso que o doutor está dizendo, e é isso que a gente fala para você. Agora, tem gente que ama ir ao hospital por qualquer bobagem. Tá com alguma coisinha, vai para o hospital. Não faça isso. Doutor, a tal de sindemia, né, que mistura outras doenças com a pandemia, isso também está atrapalhando? A gente está observando um crescimento um pouquinho fora da curva em relação a anos anteriores de uma maneira menor, mas ainda assim considerável, que são os casos de dengue, cujos sintomas são muito parecidos com o da Covid. Isso também atrapalha, não, doutor? Sim, a gente não deixou de ter as outras doenças circulando. Então, assim, a gente precisa... que a Covid atropelou, e realmente essa é a imagem que fica na cabeça da gente, né? Atropelou todos os serviços, todos os planejamentos e programação. E quando a gente estava voltando agora a fazer um planejamento, agora a gente está notando esse aumento no número de casos, que pode de novo fazer um segundo atropelamento sem a gente ter recuperado do primeiro. Mas realmente, dengue, sarampo, a gente tem várias outras doenças infecciosas que
estão circulando, né? Algumas até preveníveis, como o sarampo, que é muito fácil. A gente está falando tanto de vacina, mas tem algumas vacinas que já estão clássicas e são altamente eficazes aí, disponíveis, e fica vindo o alerta de difteria, de pólio, de sarampo. Então a gente precisa ficar de olho. Realmente a gente está entrando no período mais de chuva, que daqui a pouco, para janeiro, fevereiro, a gente pode ter a circulação maior do vírus da dengue. Então, a gente precisa tomar cuidado, né? E o que também algumas pessoas ainda... Sobre lembrou uma coisa importante, me permita interrompê-lo. Claro. Primeiro que tem um cara que está com medo de tomar vacina. Não tenha medo de tomar vacina. Se a vacina for aprovada, por exemplo, para o coronavírus, você tem que tomar. Né? Não é obrigatório, mas você tem que tomar. Mas isso me alerta para outro detalhe que o doutor falou agora aí. O sujeito que está com medo de ir ao hospital também não está se vacinando. Ele precisa se vacinar contra as doenças clássicas. A dengue é uma delas. O sarampo é outra. O sarampo já tinha sido extinto no Brasil e voltou. Essa história do medo de tomar vacina é que provoca a volta dessas doenças e aí é um caos se explodir o caso de Covid. Eu acho que as pessoas têm que continuar a seguir a planificação da vacinação de rotina, não, doutor? Sim. Tirando a discussão política envolvendo aí a Covid nesse momento e a vacina, mas assim, vacina é o principal e o fundamental, a forma de a gente prevenir doenças que são imunopreveníveis aí, através de uma tecnologia importantíssima, antiga, que começou lá com varíola, através das vacinas. Então, assim, a gente tem um portfólio muito grande de vacinas hoje em dia. O senhor falou em difteria, não vamos falar isso há muito tempo. Difteria, há quantos anos eu não vou falar disso? Está com um alerta na região ali da Amazônia peruana, Venezuela, Peru, porque lá o índice de vacinação está baixo, ocorreu o caso de difteria. Então, houve um alerta ali para a região de fronteiras do Brasil e até a estado de São Paulo, todos que recebem, às vezes, os refugiados ou pessoas que acabam saindo ali daquela região para tentar a vida aqui no Brasil, que se alertem para esses tipos de situação. Então, realmente, assim, o estado de São Paulo, ele estava regredindo, e como o Brasil todo, na quantidade de porcentagem de casos vacinados, de pessoas vacinadas, na sua cobertura vacinal, e é algo que é fundamental. Então, assim, a gente não pode ficar discutindo se a chinesa, não sei o que, isso é uma outra discussão que está acontecendo. A vacina que vier de maneira eficaz e segura, ela deve ser estimulada. Lembrando que a gente já tem aí um portfólio público, como você estava falando antes de eu começar, que é o Programa Nacional de Imunização, é um dos principais programas do Brasil, exemplo para vários países, né? Como é que a gente consegue, com quase 220 milhões de habitantes num país, a gente conseguir levar a vacina para todos os lugares. Então, é um trabalho importantíssimo que o Brasil conquistou. A gente não pode denegrir esse trabalho e só valorizar e estimular as pessoas. Os antivacinas têm que ser combatidos, porque vacina é uma das principais formas de prevenção das doenças que existem na sua forma aí já disponível. E nós estamos falando de vacinas para programa de vacinação para doenças já existentes antes do coronavírus. Porque não só vai prevenir que essas doenças voltem, mas vai prevenir que o sistema colapse, porque o coronavírus está crescendo. E não tem notícia boa, a não ser de que nós estamos aprendendo a tratar melhor a doença. No mundo inteiro, se desenvolveu um coquetel de remédios que está aprendendo a diminuir o caso de mortalidade. Mas mesmo assim os hospitais ficam cheios. O cara que cai na UTI, hoje ele é salvo mais facilmente do que antigamente. Só que ele fica 14, 15 dias na UTI. É complicado. Entendeu? Então, hoje o remédio é a única solução para tentar evitar que o cara morra. Isso o mundo já aprendeu a lidar um pouco melhor. Não é o ideal, né? Como tem o coquetel da AIDS, que é altamente seguro. Às vezes o cara tem AIDS, não morre de AIDS, por causa do coquetel morre de outra coisa. Nós não chegamos nesse estágio ainda no coronavírus. Então, a palavra é a vacina. E quanto menos a gente politizar o raio da vacina, a vacina que for aprovada
no mundo e passar pela Anvisa, ela tem que ser aplicada aqui imediatamente, de uma forma geral, não só em São Paulo, no Brasil, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil, enfim, tem que ser vacina do Brasil. E às vezes pode não ser uma só. Uma outra pergunta importante: o cara que tomou vacina da dengue, ele pode tomar a vacina do coronavírus? Pode, a princípio não vai ter nenhuma contraindicação relacionada a esse tipo de vacina, né? Então, não tem contraindicação, uma vacina inativada e pode tomar sim, tá? Uma outra pergunta que eu acho importante, né? O senhor falou do cansaço do povão. Realmente o povão não aguenta mais. E no Brasil é complicado, é um país tropical, está fazendo já quase 40 graus. Você pedir para o cara ficar em casa de novo, ele não vai ficar. Essas tradições de festa de fim de ano aqui, as pessoas respeitam menos o isolamento e vão se reunir. É melhor, ontem a gente já deu dicas, se tiver mais que 6 pessoas, se reúna no espaço aberto, mas de preferência não tenha mais de 10, mesmo espaço aberto. Use máscara sempre que possível, mesmo nas reuniões familiares. Não é? São dicas pequenas, mas que podem salvar vidas. Porque vazou o áudio do vice-presidente do Einstein, que ele disse que está mais preocupado em se contaminar dentro de casa do que no hospital ou na rua. Então, tome cuidado com essas reuniões familiares aí de fim de ano, mas tome cuidado mesmo, não quero acabar com o Natal de ninguém, não. Eu não sou o Grinch, né? Mas tome extremo cuidado com essas reuniões de fim de ano. Todos estão alertando por isso. Essa é a última pergunta, aliada a uma outra que surgiu no Brasil com o primeiro caso de reinfecção, que já é uma complicação dessa doença já muito complicada, doutor. A reinfecção ainda a gente tem visto alguns casos, assim, comprovar é muito difícil, porque a gente precisaria ter uma análise do vírus da primeira e da segunda vez, porque algumas pessoas podem permanecer com aquele exame de PCR positivo por muito, muito tempo, né? A gente já teve relato mais de 3 meses de pessoas que ficam com aquele exame, então ainda tem uma certa dificuldade no diagnóstico. Mas ainda é algo, a princípio, pelo tanto de novos diagnósticos que a gente vê, é muito mais raro, ainda bem, do que quem nunca teve, tá? Então, é algo que quem já teve tem que continuar se protegendo, acho que fica esse o alerta, mas ainda a gente precisa entender um pouco melhor, mas achando que ainda a quantidade de proporção de casos novos e de possíveis reinfecções é muito díspare, são muito pequenos os possíveis casos de reinfecção. E, Datena, só complementando, é muito importante, mesmo depois quase de 11 meses aí, a gente vê que algumas pessoas ainda têm uma certa dificuldade de entender, né, do coronavírus os sintomas. Então, nessas reuniões familiares, se você não acordar bem, acordar indisposto, o coronavírus ele pode, no começo, algumas pessoas podem ser assintomáticas ou pouco sintomáticas, não precisa ser aquele paciente grave que interna na UTI. Então, o que a gente vê, às vezes, é que a pessoa está meio gripada ou resfriada, né, melhor ficando com o nariz escorrendo, às vezes com uma dor de cabeça, e acaba indo, né, para a casa das pessoas, em reuniões familiares que têm idosos, e aí, depois de 2, 3 dias, descobre que está com coronavírus. Então, nesse momento, se você não estiver se sentindo bem, estiver com algum sintoma que não é o habitual, isto pode ser coronavírus e não vá nos encontros. Eu sei que vai ser difícil, mas... O senhor pode repetir, são sintomas simples, mas que você deve evitar contato, porque pode ser uma gripezinha, mas pode ser o coronavírus. São sintomas simples. Sim, preste atenção nisso que o doutor está falando, é importante. Se você tiver esses sintomas, não vá na casa de ninguém, porque você pode contaminar e matar alguém. O doutor vai dizer aí. Acordou com dor de cabeça, você não costuma ter dor de cabeça, tem uma dor de cabeça, nem que seja leve, o nariz está escorrendo, está com dor no corpo, uma sensação, aquela sensação que você vai resfriar, então assim, se tossiu, claro, ainda mais, ou se começou a ter arrepios e às vezes a temperatura subiu um pouco, ou teve um episódio de febre isolada, tudo isso pode ser um início do coronavírus, ou um coronavírus bem da forma leve, pouco sintomática. Então, neste momento, se você tiver com isso, evite transitar, procure um serviço de saúde, nesse caso, sim, para saber se é ou não o coronavírus, colher o exame, mesmo com a demora, às vezes você vai ter esse resultado, e não vá a reuniões, né, sociais ou familiares, e evite contato com pessoas muito idosas que são
as de maior risco para evoluir com formas graves. A gente tem hoje ainda notado isso, que pessoas não percebem, e às vezes por uma dificuldade mesmo, os sintomas são frustros, né? Mas acordou meio estranho, não pense que foi o colchão, foi uma noite mal dormida. Isso, no momento, pode ser o coronavírus, e evite esses eventos sociais. Olha, dica que parece uma bobagem, mas é muito científica e importante. Não significa que uma dica simples não seja científica. Pelo contrário, o Fleming estava observando um mofo e ele falou assim, olha, isso aqui pode ser um remédio. As dicas mais simples do mundo, que partem de observação, podem salvar vidas. Então são dicas simples. Se você acordou estranhão, acha que está gripadão, não vá na casa de ninguém, não vá trabalhar, avise o médico e faça o teste do PCR. Muito bem. Persistindo os sintomas, procure o médico. Mas faça o teste do PCR e evite contato. Entendeu? Vou repetir, hein? Eu não sou médico, o Dória perguntou se eu não sou médico. Eu não sou, mas ele também não é. E o Comitê de Controle Anticoronavírus avisou o Dória que há 3 meses atrás o coronavírus estava subindo, fazendo uma curva para tomar providências. Ele não tomou por causa das eleições. Isso não muda de opinião de jeito nenhum. Mas como eu não sou médico, eu ouço médicos. Então a dica é simples, muito simples. Se você acordou, não está legal, dor de cabeça, você não tem dor de cabeça. Normalmente, principalmente, acho que é aquela dor de fundo de olho e tal. Né? Você está achando que está resfriado, entendeu? Necessariamente não precisa ter febre, né, doutor? Porque o cara pensa que a primeira coisa é febre. Febre é um alerta mesmo, mas necessariamente não precisa ter febre. Você está com o corpo ruim, vai fazer o teste do PCR e não vai na casa de ninguém, procure não ter contato nem com pessoas da sua casa. Faça o teste do PCR o mais depressa possível, porque você pode estar salvando vidas. Doutor, agora para encerrar mesmo, eu não sei se tiver algum reparo o senhor pode fazer, mas o senhor falou do cansaço do povão. A minha preocupação é outra, é do cansaço de vocês, médicos e enfermeiros, e o Brasil conseguiu matar mais enfermeiros no mundo do que qualquer outro país, e médicos também contaminados e que voltaram para a frente de trabalho e que perderam a vida. E em relação ao nosso sistema de defesa, os nossos médicos e enfermeiros, também deve haver um esgotamento em cima disso, porque todo mundo já havia pensado que o pior já tinha passado, não? Datena, a gente está exausto, a gente não está cansado, né? Esse é o que tem trazido também essa discussão. Os serviços, as pessoas estão muito cansadas, porque como eu falei para você, a gente esperava que como a nossa curva ela aumentou e foi diminuindo lentamente, a gente achava que para dezembro, a gente estaria com poucos casos nesse momento, que a gente teria pelo menos um momento um pouco mais tranquilo, aí, relativamente mais tranquilo, e que depois poderia subir de novo para uma segunda onda, como aconteceu na Europa. Então, teve aquele pico grande, diminuiu e voltou. E a gente não vivenciou isso, né? Tanto é que é uma discussão, se a gente chama de segunda onda, de recrudescência da primeira onda, porque ela nunca foi embora de vez. Então, os serviços estão bem cansados, as equipes estão cansadas, né? Ninguém quase tirou férias ao longo do ano, né? A gente teve todas as férias canceladas e agora seria um momento das pessoas saírem um pouco, de tentar confraternizar, ver os parentes. As histórias foram muito ruins de todos os lados, né? Quem atendeu vive diariamente com as histórias muito ruins familiares, de famílias inteiras se contaminando, perdas de gente querido. Então, te digo que a parte dos profissionais de saúde preocupa bastante a gente, porque as equipes foram algumas desmobilizadas, outras estão cansadas, e a gente... Muita gente abandonou o serviço. Teve gente que parou com a profissão. Foi afastada por causa do risco realmente de poder, né, dos mais velhos poderem aí se contaminar e morrer, como a gente viu, acabou vendo alguns colegas, né? Então, não essa sensação de tentar resgatar o ânimo das pessoas, porque a gente vai passar por mais uma parte mais difícil, está sendo aí, acho que é uma das mais complicadas nesse momento. Então, acho que a gente precisa ver com
com bastante cuidado e com bastante carinho os profissionais que estão atuando, porque não estão deixando aí, né, nada cair nesse momento, no momento que a gente está cansado. Você passa por todos os hospitais públicos e privados, até do mais alto nível, como o Sírio, que você ficou internado, está todo mundo cansado. Eu conversei com o Dr. Calil ontem, eram umas 8h30 da noite. Ele passa primeiro no INCOR e depois vai para o Sírio. E sai de lá meia-noite, 1h. Eu conversei com ele umas 8 horas da noite, eu vi visivelmente que ele estava exausto. Tá? Essa é uma preocupação. Os profissionais médicos, enfermeiros, gente do hospital, o pessoal está cansado, mas esgotado. E não é para menos, né? Que é a primeira vez que a classe médica é reconhecida, principalmente do sistema público, que salvaram muita gente, a classe médica salvou muita gente, os enfermeiros salvaram muita gente, os hospitais salvaram muita gente e perderam muita gente também, mas é pauleira em cima de pauleira. Quando fim de ano, quando você pensa que você vai descansar, a coisa volta e volta de uma maneira brutal. Doutor, muito obrigado, que o senhor tenha um ótimo fim de ano dentro da medida do possível. Deus lhe conserve a saúde para que possa conservar a saúde de muita gente, saúde à família. Foi um prazer falar com o senhor, doutor. Foi todo meu, Datena, para você também, que nós tenhamos aí um possível, dentro do limite, um bom final de ano, viu? Obrigado, senhor também. Vamos ouvir o presidente Jair Bolsonaro.